Graças a Deus que nos dá vitória, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e daqui a pouquinho eu quero também consagrar o pão, o suco da uva, Nós vamos participar da Santa Ceia, podendo prepara aí um cálice com um pouquinho de suco de uva, e um pedacinho de pão, para que possamos juntos, participar da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Cristo. Mas antes eu quero dividir uma palavra de Deus ao seu coração, que está aqui no livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 15. Isaías, capítulo 1, versículo de número 15. Por que muitas das vezes o Senhor não pode responder às nossas orações? Quantas pessoas que se perguntam, por que eu tenho orado, por que eu tenho clamado e parece que não tem resposta, parece que Deus não tem respondido às minhas orações? Olha o que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 1, versículo de número 15 em diante. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O que Deus estava falando com o povo? Que Ele não poderia responder e não estava respondendo às orações, ainda que eles clamassem cada vez mais, por causa do pecado, porque Deus ele não vai nos abençoar se estamos fazendo aquilo que desagrada a Deus. Essa é a verdade. Antes de orar, antes de pedir qualquer coisa a Deus, temos que colocar primeiramente a nossa vida em ordem. Ele está dizendo aqui, E no versículo de número 16, ele diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Fazer o mal, irmãos, muitas das vezes as pessoas pensam, que fazer o mal é você fazer maldade para alguém. Às vezes chega a dizer, eu nunca roubei, pastor, eu nunca matei, eu não fico falando da vida dos outros, mas fazer mal aos olhos do Senhor não é só isso. Quando nós deixamos de fazer aquilo que é a vontade de Deus, então nós estamos fazendo mal. A Bíblia fala lá no livro dos reis, fala muito disso, quando vai citar a respeito de um rei, quando Deus fala assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por que aos olhos do Senhor? Faz questão de falar, porque de Deus ninguém pode esconder nada. Fazer o que é bom diante dos homens, aos olhos humanos, é fácil. Eu quero ver fazer diante de Deus, que conhece a intenção do nosso coração, que sabe verdadeiramente quem somos, Agora, para que a resposta de Deus venha da nossa oração, nós precisamos purificar, como ele disse aqui, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aí ele diz no versículo 17, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, nós temos que aprender a fazer o bem praticando, é o que ele está dizendo, aprender a fazer o bem, praticai o que é reto, colocando em prática, Muitas das vezes a gente não está com aquele ânimo, com aquela vontade de fazer, mas precisamos fazer, precisamos ter o hábito de fazer a vontade de Deus, de praticar o que é bom, E a gente só vai conseguir isso exercitando. Essa é a verdade, irmãos. Então, quando nós aprendemos a fazer aquilo que é bom, aquilo que é reto aos olhos do Senhor, não tem por que Deus não responder às nossas orações. Ele diz mais no versículo 18, vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Quer dizer, independente daquilo que nós fizemos, se nos aproximarmos de Deus, se nos colocarmos diante do Senhor e reconhecer os nossos erros, então o Senhor ele é Deus para nos purificar, Ele é Deus para nos limpar, é isso que ele está falando aqui. Aí ele vai dizendo 19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem da terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, tem que querer agradar a Deus, tem que querer fazer o certo, tem que querer fazer aquilo que é bom, temos que praticar a palavra de Deus. E aí, por isso que ele diz, se quiserdes e ouvirdes, eu quero, mas eu também tenho que dar ouvido à voz de Deus e fazer aquilo que Ele tem determinado, dirigido para que a gente faça. E aí Deus vai te abençoar.
Aí quando você orar, a sua oração será respondida pelo Senhor. Fique com essa palavra no teu coração, esse recado breve. Nós vamos participar agora da Santa Ceia do Senhor. Se você tem aí o copo, um pedaço de pão, no meu caso aqui está no copinho, aqui dentro tem um pedaço de pão, pode ver aí, tem um pedacinho de pão, aonde eu vou pedir para Deus consagrar. Você pode preparar aí também. E aqui no outro cálice tem o suco da uva, aonde nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Fecha os teus olhos, prepara aí em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós entramos diante de Ti, da Tua presença, e vamos participar agora do Teu corpo e do Teu sangue. Foi o Senhor mesmo que disse: fazei isto em memória de mim. Pai, esse é o Teu corpo que foi moído, que foi transpassado. A Tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e que pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. Meu Deus, consagra este pedaço de pão, que seja o Teu corpo, que no momento que esta pessoa comer, que ela receba das bênçãos conquistadas naquele dia na cruz, em nome de Jesus. Coma agora do corpo de Cristo. Glória a Deus. Apresenta para ele também o cálice. Semelhantemente, depois de comer do pão, ele também tomou do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Pai, que não seja mais o simples suco da uva, mas que seja o teu sangue que nos lava, que nos purifica e que nos fortalece. Beba agora do sangue de Cristo. Graças a Deus. Toma posse da sua bênção. Fique com essa palavra no teu coração. Irmãos, nós precisamos fazer a vontade de Deus, estar bem com Deus, para que as nossas orações, as nossas petições sejam respondidas por Ele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor.